Oi, gente. Hoje a gente vai entender um pouco de como é que é a carreira dentro da SEMA. A gente já viu a análise do edital e agora a gente vai entender, depois de aprovado, depois de nomeado e convocado, o que a gente pode esperar da secretaria e o que a secretaria espera de nós, tá? Eu me chamo Daliane e faço parte aqui do Soma Concursos e vou ajudar vocês a entender um pouco dessa jornada. Esse concurso é esperado por mais ou menos 2 décadas e veio com uma levada grande de vagas, né? Tanto para vagas imediatas quanto para cadastro reserva. Está muito alinhado com o que a gente viu no edital, né? Esse quantitativo de vagas. E é uma, um fortalecimento da carreira ambiental dentro da secretaria. É a oportunidade desse concurso, né? Está trazendo mais servidores efetivos para o quadro de funcionários, reafirmando o compromisso da Secretaria com a gestão ambiental do Estado. E aí, o nosso fundamento é a Lei 7.303, certo? De janeiro deste ano. E o que é essa lei? Né? Ela é um instrumento de ações específicas para o desenvolvimento e valorização do servidor da SEMA, da própria SEMA. Então, ela criou essa lei para fortalecer o servidor lá dentro, né? Para incentivar que ele exista efetivamente e cresça dentro da secretaria. E quais os cargos que são criados por meio desta lei? Os cargos variam desde o nível fundamental até o ensino superior, então tem vários cargos para o nível fundamental, mas aqui que a gente está mais interessado é na parte ambiental, e os cargos são desde o nível médio ao nível superior. Nível médio, assistente ambiental, nível superior, analista ambiental e técnico em nível superior. A carreira se chama especialista em meio ambiente, que é organizada em uma única classe, com crescimento em 10 referências, que é como se fossem níveis, aqui eles chamam de referência. E aí você vai dar referência a uma décima. O ingresso para essa secretaria é apenas por concurso, certo? Com um estágio probatório de 3 anos. E a remuneração, como que é a composição dessa remuneração? É o vencimento base, o salário base, mais gratificação ambiental. Inicialmente, esses cargos vão receber 11 mil para nível superior, né? 11.079 para analista ambiental, técnico de nível superior 5.755, assistente ambiental 3.880 e para as outras funções 2.667. E essa gratificação ambiental, como é que ela funciona? Ela é dividida em dois quadrinhos, né? Vou dividir em 2 quadrinhos aqui para a gente entender melhor. A primeira gratificação, que é a de incentivo à qualificação, é para aqueles cargos de nível fundamental e médio. O que é que ela faz? Ela incentiva que esses servidores que entrarem com essa formação cresçam, façam a graduação, especialização, mestrado, doutorado e sejam retribuídos por isso, né? Ganhando essa gratificação, que varia, né, de 10% a 35%. Essa gratificação ela não é cumulativa. Então, por exemplo, se eu entro com o ensino fundamental e faço o ensino médio, eu recebo 10% a mais da minha remuneração. Se eu chego até um doutorado, por exemplo, eu recebo 35%. Já para quem entra diretamente com o nível superior, tem uma gratificação do curso para especialização, mestrado e doutorado, certo? Variando também e sem ser cumulativo. Como que é a evolução salarial ao longo da carreira? Aqui eles chamam de modelo de crescimento progressivo horizontal, tá? É uma mudança de referência daqueles níveis que eu falei, de 1 a 10. Como que muda de 3 em 3 anos, levando em consideração alguns critérios. O cumprimento desse período de 3 anos, ter uma avaliação de desempenho a mais do que 80%, né? E demonstrar presteza e produtividade sempre. E o que a SEMA oferece internamente para que você cresça, né? Ela tem um plano de desenvolvimento institucional, que são 2 pilares: o Programa Institucional de Qualificação e o Sistema de Avaliação de Desempenho. Então, você é incentivado a crescer, você recebe essa integração no início como servidor, tem garantias e condições para se realizar profissionalmente, crescimento de carreira, e lá dentro tem mecanismos para instituir o crescimento, né? Formações internas, essa questão da remuneração pela gratificação ambiental, mas ao mesmo tempo você está sendo avaliado por tudo isso. Então, por suas atividades e também pela atividade geral da instituição, né? Se aquilo está tendo produtividade, você acaba tendo uma boa avaliação.
E como que você cresce lá dentro? Por meio da progressão funcional, que é aquele crescimento horizontal de referência, certo? Desde referência 1 até a 10. E aí, o que é levado em consideração? Uma avaliação. Você tem que estar sempre entregando e você tem que ter uma avaliação de pelo menos 80% de produtividade. Sempre trazer presteza para o serviço público e produtividade, né? Além disso, a lei também estabelece alguns pontos. A função gratificada, que é uma função de direção, de chefia de assessoramento que você pode alcançar, exclusivo para concursado, tá? E aí existem 3 níveis, você pode sair do nível 3 e chegar até o nível 1, ganhando desde R$ 1.240 até R$ 2.400 a mais do seu salário, né? Quando você chega, é convocado, solicitado para uma função dessa. E no dia 1º de maio de cada ano é a data base para o restabelecimento da remuneração dos servidores. Então, fiquem ligadinhos aí que é a data importante. E não há limitação de progressão durante o estágio probatório, tá? Bem, perspectivas profissionais na SEMA. Estabilidade garantida depois dos 3 anos de estágio probatório. E aí, nesse período, você também é avaliado. Você tem que entregar pelo menos 70% de produtividade nesse período, né? Uma avaliação de 70% ou mais. Existe qualificação interna, né? Uma progressão de formação. Existe aquele programa institucional de qualificação que incentiva o servidor a crescer profissionalmente. E o cenário que a gente está vivendo de fortalecimento das questões de desafios globais, né? Mudanças climáticas, o que acaba aumentando a relevância técnica do servidor nessa área. E para quem acima faz sentido? Vejam, se você tem esse perfil mais alinhado, né, de querer trabalhar com propósito ambiental, estar numa carreira com estabilidade, e veja se você se adapta, se você está disposto a atuar com monitoramento, fiscalização e gestão de recursos ambientais. E aí, como usar esse concurso de forma estratégica? Você tem uma porta de entrada por serviço público inicialmente, né? Você pode almejar outros órgãos, mas entrar nesse primeiramente. Você pode construir o seu currículo público através daquele incentivo de formação. E a estabilidade, né, que traz esse tipo de concurso. Então, vocês têm que ter em mente que passar é muito importante, mas entender o que você vai fazer lá dentro, como que você vai estar, é muito mais para te segurar naquele cargo ou você querer sair. E aqui a tabela de remuneração. Vejam que as classes, né, é única, mas o nível de referência vai aumentando 1 ao 10 para quem quer fazer para analista ambiental. O nível de referência 1 começa com 11.079 e pode chegar até a referência 10 ganhando 16.230 e ainda pode chegar no cargo de chefia, né? Que aí você sobe um daqueles 3 níveis que eu falei anteriormente. Para o técnico de nível superior, você começa ganhando 5.755, pode chegar até 7.881. E o destino ambiental entra com 3.880 e chega a 6.017. Além disso, vocês têm que pensar também nas formações que vocês vão ter, na especialização, mestrado, doutorado, que pode aumentar ainda mais o salário de vocês. Basicamente é isso, agradeço pela atenção, tirem as dúvidas com a gente, botem nos comentários, mandem mensagem para o Soma, a gente tá aqui para ajudar vocês na carreira de vocês, tá? Espero que vocês façam boa escolha nesse concurso, bons estudos e boa sorte!